Fala, gente linda! Mais um episódio do Grazi GoiaCast. Hoje com a minha amiga querida Karina Farias, trazendo pra gente, compartilhando tanto que ela me ajuda em tanta transformação. Quero compartilhar isso com vocês também. E agora, pergunta, né? Karina. Pergunta de milhões. Quem é Karina na fila do pão? Quem é Karina na fila do pão? Adoro! Hello, peoples! Muito obrigada pelo convite, Grazi. Uma honra estar aqui. Mas é uma pergunta de milhões, porque eu tenho múltiplas facetas. Então, quem é Karina na fila do pão? Mãe do Caio Mateus, filha da Leaci e do Irani. Eu pertenço à família Farias Cunha. Tenho um filho, né, o Caio, mãe solo, que para mim foi meu ponto focal de transformação. E hoje sou o CEO da Engenho Digital, uma agência de marketing e publicidade digital, onde eu descubro qual é o seu talento, a gente rotula isso para que você vire uma marca de milhões. E você diz isso, Karina, eu fico pensando aqui, eu tenho uma amiga, já tá aos seus 35 anos, e sabe aquela pessoa que dá tudo errado? Ixi. Ela começa um projeto novo, vai, dá tudo errado, aí ela desiste, aí começa outra coisa. Tem salvação ainda? Nossa, quantos anos ela tem? 35. E se eu te disser que eu só cheguei nesse nível aos 40? Responde. Me conta. Só aos 40. Eu tive muitos altos e baixos na minha vida, muito por seguir uma carreira pelo propósito, né, que é diferente. As pessoas fazem, eu quero descobrir qual é o meu propósito. Eu tenho uma filosofia um pouco diferente para isso. Propósito é diferente de talento. Então, eu tive vários propósitos na minha vida. Propósito de sair da casa da minha mãe, era um propósito. O propósito de comprar um carro era o meu segundo propósito. O propósito de fazer tal viagem para fora do país. Então, eu trabalhei a vida inteira pelo meu propósito. E quando você trabalha muito pelo seu propósito, sem levar em consideração qual é o seu real talento, ou aquilo que vai fazer com que você trabalhe de manhã, de tarde, de noite, madrugada, ou até mesmo quando você não precisar ganhar dinheiro. Mas será que se você não precisasse ganhar dinheiro hoje, você faria o que você faz hoje? 93% das pessoas dizem que não. E eu me peguei muitas vezes na minha vida em várias coisas dando errado, porque eu ia pelo propósito. Mas conseguia minhas metas. Todas elas eu alcançava, todas elas para mim eram um ponto para ir para o next level, para buscar o próximo nível. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito infeliz com o que eu fazia. Eu sempre trouxe excelentes resultados como executiva nas empresas que eu trabalhava, mas eu sempre fui muito infeliz. Então, respondendo a tua pergunta, nós temos clientes na agência com 50 anos de idade que estão fazendo transição de carreira, com 60 anos de idade fazendo transição de carreira. Tem a Mônica lá de Portugal, Moniquinha Alves, um beijo para você, com quase 50 anos também fazendo transição de carreira. Não tem idade para destravar sua mente, não tem idade para ser feliz. O que tem é decisão, independente da idade. Então, se ela decidir que ela vai dar certo, ela vai dar certo. Mas aí só depende dela. E quando foi, Karina, como que foi esse ponto aí de virada que você começou a voltar, a se enxergar nesses seus propósitos e falar assim, agora eu vou ensinar outras pessoas a fazer isso? Nossa, eu posso dizer que foi em 2011 para 2012. Eu tinha a K Consultoria, era uma empresa, a gente fazia o BPM e o BPO, né, o Business Process Manager, ou seja, o gerenciamento do processo de negócio. Eu mapeava toda aquela empresa e levava para o cliente um diagnóstico situacional. Então, a gente fazia análise SWOT, balanceio de scorecard, chegava lá clientes de grande nível, de médio a grande porte. E ali eu mostrava para ele todo um relatório gigantesco de 100, 200, às vezes 300 páginas, analisando, olha, o teu financeiro aqui, ele não está em conformidade com a empresa sadia, porque tu contas a pagar não está com conciliamento bancário com teu contas a receber. Então, a gente mostrava isso. No teu marketing, tu não tem portfólio, tu não tem apresentação, tu não tem site, e aí a gente fazia de um por um. Quando a gente apresentava esse relatório situacional, a gente dava um segundo relatório, que era o relatório de melhorias, sugestões e melhorias, que se o cliente topasse, ali em 1 ano, 2 anos, a gente saía deixando uma ferramenta de BI, e aí nesse momento eu dizia para o meu cliente, pode agora trabalhar de Maldivas, porque aqui você toca e aqui você tem toda a tua empresa funcionando em conformidade, melhor do que o teu concorrente, e tendo diferencial que a cada nível que ele quiser te pegar, você está um nível acima. Então, eu passei muito tempo trabalhando com isso, mas ainda assim infeliz, né? Linkando uma pergunta com a outra. Quando eu resolvi realmente mudar essa chave, foi quando eu peguei uma rede de franquias, a Bibi,
E aí a gente pegou muita fraude, muito roubo dentro dessa empresa. E eu comecei a ser ameaçada. Só que nesse momento eu já estava muito satisfeita com o que eu fazia, porque a minha empresa funcionava 80%, 90% para financeiro. E apesar de ser formada em administração, contábeis, né, ter feito direito também, vários MBAs que me levavam a ser muito perita nisso, eu odiava fazer isso. E minha veia sempre foi uma veia artística, uma veia de criação. Desde criança, minha primeira empresa foi a Up Comunicação Integrada, uma agência de marketing tradicional. Outbuzz, Sidebuzz, propaganda, tudo que você puder imaginar do marketing tradicional, a gente fazia. E isso era o que aquecia meu coração. Só que eu vivi também um relacionamento abusivo nessa época, de que a pessoa virava para mim e dizia, nossa, mas você tem tanta formação técnica, e isso não é um ambiente para você, marketing é para quem não deu certo, aí a pessoa faz uma artezinha ali. Nossa, eu vivi isso sem saber que era um relacionamento abusivo. E aí, naquele momento, a minha carreira foi totalmente destraçada pro meu talento. Então, propósito é diferente de talento. Eu já tinha esse talento, eu era mega feliz com o que eu fazia, mas eu caí no conto do amor cego, de um relacionamento abusivo e dei um downgrade na minha carreira. Então, eu levei a carreira inteira para ser uma executiva. Só que quando eu comecei a ver que o propósito eu já tinha feito, né? Conquistado as minhas, sei lá, todas as conquistas do que eu queria. Comprar um apartamento, viajar, na época o carro dos sonhos era ter um Honda Civic 0 bala, tinha acabado de trocar a roupagem, fui lá, comprei. Eu disse, falta alguma coisa. Sempre faltava alguma coisa. E no fim, feliz. A gente sempre sabe. Você que tá escutando aí, tu acorda... Sim. Tem a síndrome do Fantástico? É a primeira coisa que eu pergunto para minhas alunas. Síndrome do Fantástico. Quem tem a síndrome do Fantástico, levanta a mão. Que é o quê? Você tá lá e quando você escuta a musiquinha do Fantástico começando, você já começa a ficar doente. Eu ficava doente. Todo domingo eu ficava doente. Quando chegava a segunda pessoa, nossa, só chega doente. Por quê? Porque eu não queria estar ali. Eu trabalhava pelo dinheiro. E ali, quando foi em 2015... 2012 para 2013, 11, 12, 13, que eu já estava com isso muito, muito, né, ferido lá dentro, que eu queria mudar de carreira. Eu disse assim, eu vou trabalhar pela internet. Não sabia nem o que era marketing digital, eu só era muito boa, como sou ainda em web design, eu tenho uma formação de web design, mais de 1000 sites rodando pelo mundo, eu adoro fazer sites criativos. Então, o que era o meu hobby, que era fazer sites, terminou virando ali uma possibilidade. E eu, por que não essa possibilidade? Por que não tentar abrir uma empresa para viver disso? Só que não dá, né? Porque o cara me contratava, 5 mil, 10 mil, depois acabava e eu ficava sem ter a renda recorrente. E aí eu meio que oscilei durante alguns anos no mercado de trabalho, querendo faturar no digital e não sabia como. Até que um cliente meu, Ricardo Mac, ator, me chamou para fazer a gestão de mídia social dele, algumas coisas, e aí veio as indicações, né? Porque o resultado sempre vem rápido. Aí Ricardo me indicou a antiga MTV, que é a TV8 aqui de São Paulo, que indicou outros, e aí veio uma listagem de clientes muito top. E ali eu comecei a estudar esse mercado. E cada vez mais o que era o meu talento, né? Isso já tem 40 anos, tá? Eu não tô falando que isso foi uma coisa assim... 40 anos, eu posso dizer que de 2018 para cá, a Engenho Digital surgiu com um viés e hoje ele atende, né, tudo que a gente precisa de uma esteira dentro do marketing digital. Ah, eu quero fazer gestão de mídia social, a gente faz. Quero só fazer tráfego, faz. Quero fazer um lançamento, fazemos. Mas nesse traçado aqui, eu dei um grito de guerra. E aí eu peguei desse meu grito de guerra, de todas as frustrações, eu entendi que cada etapa minha, cada ciclo que se repetia, e quando eu achava um jeito de sair daquele relacionamento abusivo, virou um produto digital. Aí daqui a pouco transição de carreira, eu passava pela esteira de todo mundo no mercado, mas sempre davam 80-20 ou 70-30, faltava alguma coisa para eu conseguir vender. Eu disse, na hora que eu conseguir achar o caminho, eu monto um curso completo que virou o Lucre no Online. E aí dessa trajetória, com o meu talento... Aos 40 anos de idade, eu dei o grito de guerra e eu fui muito esculhambada. A minha família, você tá louca? Você vai abandonar um salário de 10, 20 mil reais, 30 mil reais pra você... Estabilidade. Que estabilidade é que enfiaram na sua cabeça? Primeira coisa para destravar a mente de vocês. Destrava a mente aí. Não existe estabilidade. Se você é funcionário de uma empresa privada, você pode ser demitido a qualquer tempo. Se você é um funcionário público, seu cargo pode ser extinto pelo presidente da República. O seu cargo, você pode levar um processo administrativo e você pode, injustamente, por ter um chefe, um superior que não gosta de você, com falsas provas, te tirar. Estabilidade é uma ilusão. Total. Estabilidade chama-se força de trabalho e capital intelectual bem remunerado. E aí, aos 40 anos, eu consegui fazer essa transição de forma muito segura.
Hoje tenho vários infoprodutos. Hoje eu digo para qualquer mulher, tá vivendo um relacionamento abusivo, tá desacreditada, tá travada emocionalmente, não acredita em você, você acha que você não tem um talento? Tem. Todo mundo tem um talento. Você é tem só um você projeto, descobrir. né? Tenho um projeto. Eu tenho um Destravamente, que é um projeto lindo, que é o projeto que eu acho que eu posso dizer que eu me tornei autoridade com ele. Que é o Destravamente. Foi exatamente em cada etapa, né? Carininha lá, quando o pai não queria que ela nascesse, sofreu muito no emocional. Óbvio, dentro da barriga da minha mãe, meu pai não queria que eu nascesse. Então, tipo, fazia de tudo pra minha mãe me abortar, mas eu nasci. Com 6 anos, meu pai nos abandonou. Uma dona de casa, sem formação nenhuma, com 3 filhos para sustentar. Olha só, a verdadeira história do brasileiro por trás das câmeras. Porque quem me olha na rede social com 55 mil seguidores, fazendo as coisas que eu faço, faz, é muito fácil, deu sorte. É tudo lindo, não, né? Nada de lindo, nada de lindo. Foi muita ralação. Com 6 anos, o meu trauma foi tão grande que eu era uma pessoa ruiva, do olho verde, tá lá na mídia social também, dá pra ver. E, segundo o médico geneticista, disse que quando a pessoa faz uma quimioterapia, ela pode mudar suas feições genéticas. E comigo foi o trauma. A forma que minha mãe disse que meu pai saiu de casa, que homem não prestava, que não confiasse em nenhum homem, que casamento não era coisa de Deus, que não sei o que, fez com que uma criança de 6 anos passasse 3 dias engateando usando fralda. Fui eu. E mudou minhas características físicas. Então, eu fui pegando cada etapa dessa da minha vida e fui botando no papel. Como é que Karina deixou de ser aquela criança muito alegre para ser uma criança triste? E o que foi que Karina fez depois, aos 9 anos, quando foi abusada sexualmente por um dos clientes do salão da minha mãe, né? E como foi que ela conseguiu superar aquilo sozinha? Como foi na mente dela, hoje, como formada em neurofeedback também, né? Com a neurociência, existe um negócio chamado neuroplasticidade cerebral. Qualquer pessoa, quando vai na raiz do problema, ela abre aquela janelinha Kirli, ela vai naquela raiz do problema, se ela tem um profissional competente, ela muda aquela história. Claro que você vai passar uns 3 dias com uma mega enxaqueca, mas você muda essa história. Não, e isso pra você chegar nessa consciência, nesse nível assim de compreensão, é um processo. Total. É um processo. É um processo e não é de um dia pro outro. Nunca. Dói. Você vai passar... São os altos e baixos, você vai se questionar muito. Então, eu admiro demais. Eu admiro demais a pessoa que você é, com toda essa história que, cara, tornou o que você é hoje, né? Essa mulher de sucesso. Sim. E batalhadora aí que ensina as pessoas. Você pegou cada pedacinho da sua trajetória para ensinar as pessoas a sair delas. A sair e conquistar também, e ganharem o mundo. Elas acreditarem que é possível elas conquistarem. Sim. Eles têm a Karina. Sim. Eu acho sensacional. Não é fácil. Isso que a Grazi falou agora me levou lá para o passado. O autodesenvolvimento é o tratamento mais doloroso que você vai ter na sua vida. Mas eu também sou formada em coaching. O Márcio Michele, ele diz uma frase que eu amo. Vai doer muito. Vai doer lá fundo. Vai doer na alma para nunca mais doer de novo. Então, hoje eu subo esse meu método de destravamento, que é uma forma diferenciada de atender, né? Eu não conheço no Brasil ninguém que faz, antes de criar uma logomarca, antes de criar um infoproduto, dizer assim, senta aí. Não quero saber tua história, não quero saber quem você é. Eu quero fazer alguns testes. E aí a gente faz teste de análise comportamental, teste de personalidade, teste de arquetipologia. Gente, Lula usou o arquétipo nas 3 eleições dele. Eu amo o case dele como... Não estou falando do político, não interessa se eu sou direita ou esquerda ou em quem eu votei. O que interessa é o ser humano. Ele, no primeiro, ele era lá o herói. Botava lá o suspensório, aquele cabelão dele, era o cara que vinha salvar, né? Ele não conseguiu se conectar muito com as pessoas. Daí ele muda o arquétipo dele para ser o arquétipo do mago, né? Aquele cara que cuida, que vai trazer a cesta básica, o auxílio família. Aí você vê que ele já bota um terno para mostrar mais autoridade, né? Buscando ali um pouquinho do governante, mas ele era muito os outros arquétipos, o criativo, o mago, ele usava mais de frente. Isso aqui é legal, né? Não sabia, não conhecia. Amo. A arquetipologia para mim é o segredo de uma comunicação assertiva no digital. E aí ele conseguiu se reeleger, foi preso, passou por todo aquele drama político que a gente conhece, aí volta Lula para se reeleger. Gente, faz isso, dá um Google aí no Lula fazendo
o debate dele na Globo e depois coloca as fotografias do Lula. Você vai ver que a sobrancelha dele tá maior, que o olho dele tá mais brilhoso, colocaram iluminação nos olhos e ele aparece com a cor azul do início ao fim do arquétipo dele, que é o arquétipo do governante. A forma que ele fala, ele não entrou em embate, até mesmo quando queriam baixar pro barraco, o governante dele, ele disse, vou ficar discutindo isso com você, e virava as costas e saía. A arquetipologia para qualquer profissional é primordial. Só que não é só o arquétipo. Então, quando a gente junta a tua análise de perfil comportamental, você é dominante, influente, você é conforme ou analítico. Você é uma pessoa que eu acho que é influente, mas que você tem aí um estável ou um conforme alto. Você não consegue ser muito dominante até por causa da tua ambientosfera, de onde você trabalha. Mas tenho certeza, quando você pular pro lado de cá, tu vai ser dominante, influente, grau máximo. Porque aí você vai dar o grito de guerra. Principalmente quando você achar a sua personalidade, que é o teste de perfil. Quem é aquele teste de perfil? E quando a gente termina esse teste, a gente busca autoridades. O seu perfil é igual ao da Rainha Elizabeth, é igual ao Steve Jobs, é igual... Aí tem teste de oratória, por exemplo. Mas é um raio-x. É um raio-x em 360 graus, que se você quiser mentir, você não consegue, porque no teste de cores, ele vai através da neurociência, neuropsicologia, neurociência e neuromarketing. E aí, os três, ele dá um diagnóstico preciso de quem é a Grazi. Qual é a sua personalidade. Só depois disso é que eu vou criar uma logomarca. Como é que a pessoa vai criar uma logomarca baseada só no nicho de mercado e numa cor e no concorrente? Não tem identidade ali. Não traz a sua raiz de sua identidade, entende? Então, eu me transformei nessa autoridade porque na parte emocional eu fui usando o método do Destravamente, que é a minha palestra hoje, mas eu fui também trazendo isso para dentro da minha empresa, para destravar a sua mente, trazer a sua real identidade, que aí já é a parte de consultoria. E aí sim, a gente consegue ser 100% assertivo naquele profissional no mercado. É bem diferente. Sabe que eu já quero já, né? Já. A gente vai terminar aqui, eu já quero começar. Vamos fazer. Maravilhoso, maravilhoso. Karina, o Destravamente, você falou que tem como que é? Você vai dar uma mentoria, uma palestra, tem um público específico que é o público para esse desenvolvimento? Sim, sim. Na verdade, ele é um produto, é uma forma de atendimento. Destravamente é uma forma de atendimento, né? Eu posso fazer isso em cima de um palco, na palestra, usando ferramentas como a roda da vida, roda do contágio social, roda de blindagem de mente, onde ali você consegue fazer uma autoanálise. Lógico que não tem a mesma profundidade da consultoria, que eu chamo esse meu processo de consultoria, que é uma mistura de business coaching com personal branding. Ali eu dou para você um manual que sai, às vezes, até 200 páginas de laudas, com aí a sugestão da sua logomarca, a sua paleta de cores. Então, é um processo que eu amo, criativo, que eu acho que esse eu não deixo de fazer nunca. Eu amo fazer isso. Então, eu peguei esse método de atendimento e comecei a dar para pequenos grupos da mentoria. Então, ele virou ali um módulo da minha mentoria do Lucro no Online Destravamente. Por quê, Karina? Você botou isso num negócio de marketing digital. Porque acredito que de 100% das pessoas que a gente pega no mercado para fazer o lançamento, 70% dá um resultado legal. E os outros 30% que eu esperava que desse um resultado extraordinário, não dá. E aí, quando a gente vai analisar qual é o problema, Grazi? Suas emoções. A pessoa não tem nenhum controle das suas emoções. A pessoa tem dores emocionais que nem ela mais sabe de onde originou. E ali ela paralisa. E ali ela vive num verdadeiro looping. Os processos se repetem várias vezes. Aquele boy magia, uma cebosa que vai e volta da vida da pessoa e ela não entende por quê. Aquele trabalho que ela odeia, mas ela fica nele o tempo todo. Tudo isso é processo de mindset danificado. Mindset destruído, de viver. Tem uma música da Elis Regina que eu amo, né? Que diz, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é total real. Putz, ouçam essa música. Nós somos repetição de padrões dos nossos pais. E aí aquele 30% das pessoas que eu tinha mais talento, que eu fazia, vai fazer 6 em 7, 8 em 7, para quem não sabe, acima de 100 mil, acima de 1 milhão, não faziam. E ali eu comecei a botar um módulo do Destravamente. O segundo módulo é o Destrava Projeto.
óbvio, né? E aí, nesse destravamento, a gente começou a ter ali 100% de assertividade das pessoas conseguirem, porque elas identificavam a sua dor emocional. Então, hoje, ele é um processo tão lindo, que é um processo que eu comecei a ouvir de grandes players no mercado que a gente atende. Nossa, Caio, esse teu método pra você ir pra cima de um palco. E isso aí eu fazia, como é que eu vou rotular isso? Como é que eu vou rotular isso? E aí eu fui fazer mentorias, lógico, com os melhores, né? Tati DeAngelo, o VPO, com o Roberto Chiniachique, maravilhoso, comunicação aí. Nosso mentor, né? E ali eu comecei a ver que isso era possível. Que junta o meu processo de dor com as ferramentas que existem, algumas no mercado, outras eu criei, mas como a pessoa pode usar isso naquele dia, no dia a dia. E com 10 minutos de palestra, 15 minutos de palestra, quando a gente bota a primeira ferramenta, que a pessoa vai para a autoanálise, que a pessoa faz a segunda, a pessoa já entende porque ela se colocou naquele lugar. E que ela não é vítima do destino. E sim, ela permitiu que aquilo acontecesse, mas óbvio, assim como eu, sem entender por que aquilo acontecia. Ela passa a entender. E é aí que a gente destrava a mente. Porque quando a gente não sabe, é óbvio que a gente vai errar 10 vezes. Vai continuar repetindo. Eu sei muito bem como que é. Né? Processo, quantos anos já também no processo de descobrir. E às vezes a gente nem faz ideia. Não sabe nem de onde vem, né? Na verdade. Não sabe de onde vem, por quê. E é a busca constante da explicação para você conseguir. Agora sou eu que fiquei curiosa. Acontecia com você de você se perguntar, nossa, por exemplo, comigo, eu tive um relacionamento de 12 anos com uma pessoa. Fazia, nossa, mas eu sempre volto com esse cara. Aí depois eu, nossa, por que isso acontece sempre do mesmo jeito? Porque sempre a história termina assim. Tu passou por isso? Total. Eu tive uma sequência de relacionamentos que não deram certo e eu não consegui entender por quê. E aí na minha cabeça, não, mas que é? A culpa é minha? Ou não, mas por que eu tô? Eu também passei por um relacionamento abusivo. E aí eu começava a me questionar. O que eu fiz de errado? Eu me culpava. É bizarro isso, a gente se culpa, né? É bizarro. Todo tipo de relacionamento. Abusivo psicológico, abusivo financeiro. Já aconteceu de tudo. Também. E aí, pra achar a explicação... Até amiga. Eu tinha relacionamentos com amigas abusivas, gente. Isso é real. É real. É real. Eu me senti no máximo, uma cebosa. Aparecia e fazia, nossa, tu não acha que tá muito feio, não? Eu começava a me sentir feia. Família. E assim, não vou falar, às vezes não é maldade, mas é um relacionamento abusivo. Sim. A partir do momento que... Eles são réplicas também, né? Exato. E aí, quando eu comecei a ver isso, que realmente tinha possibilidade de transformar o destravamente, aí eu consegui, né? Eu fui fazer para a CVC local, para uma convenção, depois o Sebrae começou a chamar, alguns grupos pequenos em Recife começou a chamar. Eu fiz um evento, uma imersão também, de 3 dias, né? Primeiro destravamente, depois o Destrava Projeto e depois os 4 P's para você se posicionar de forma assertiva. São os 4 P's para se posicionar para um empreendedor no digital, tá? E ali a pessoa saía com todo o seu projeto montado, sabendo executar absolutamente tudo, tendo PECs para poder fazer as postagens, linha editorial, landing page. Então, assim, eu transformei o Destravamente numa palestra de 1h05, 1h15 minutos no máximo, para fazer com que, se tiver 100 pessoas, 1.000 pessoas, 8.000 pessoas, 10.000 pessoas, todas essas pessoas, no final, vão se identificar com alguma daquelas ferramentas e vão destravar sua mente em algum nível. Seja no pessoal, seja no profissional, ela vai... Fichas vão cair. As pessoas choram, eles riem na palestra. É presencial? É presencial. E no final eles ficam em pé aplaudindo, assim. E depois muita gente manda feedback no Instagram dizendo que, nossa, como era mais simples, inclusive, destravar a mente do que 10 anos de terapia com tarja preta. E eu foquei muito no meu público-alvo, que eram pessoas que queriam fazer a sua transição de carreira ou que queriam, pelo menos, ter o prazer de trabalhar. Porque eu tenho vários nichos de mercado. Eu atendi muitos nichos de mercados. No início, muito mais de mulher. Inclusive, eu foquei muito nas mulheres porque era a minha história de dor. Era uma mãe solteira que precisava levar comida para a mesa. Era uma pessoa que sofreu um relacionamento abusivo e que precisava sair dessas circunstâncias. Mas, principalmente, era uma pessoa que queria ter uma carreira feliz, porque é possível você trabalhar com o que você gosta.
e você ganhar. Eu passei a não correr mais atrás do dinheiro. O dinheiro correr atrás de mim, porque eu comecei a fazer o que eu amava. E se eu ficar trilionária e eu disser, ai, já tô rica demais, vou fazer igual a dona do Canva, tudo que eu ganhar vai para tal instituição e eu vou continuar fazendo o que eu faço. Então, o público-alvo é qualquer pessoa que queira destravar a sua mente, qualquer empresa que queira que seus funcionários alcancem o next level, né? Porque muitas empresas têm excelentes funcionários que são contratados por competência, mas que são demitidos por comportamento, porque são dores emocionais também, e aí a empresa não sabe como tratar. Então, se eu puder dizer para qualquer pessoa, seja B2B, né, de empresa para empresa, o B2C, pessoa, cliente, final, o destravamento é para qualquer pessoa que quer o next level. E quanta gente eu vejo hoje querendo uma transição, que não tá feliz, seja na carreira, seja empreendendo, e não entende por quê. Eu vejo, eu tenho visto muito, mas muita gente mesmo querendo hoje uma transição de carreira. Nossa, então, adoro. E o Destravamente, ele vai trazer esse olhar, né? Vai. Porque a pessoa não tá conseguindo enxergar e, de repente, e ele traz um olhar cara, maior, né? Sabe? Que é o que eu acho que é o mais bonito do Destravamente. Que não é só destravar a mente, mas é destravar o coração. É deixar você leve para passar por esse processo de forma segura. É deixar você feliz que é possível, independente da idade, de você conseguir se transformar. Porque todo esse processo só depende de uma única coisa. Para que eu possa te transformar, você precisa decidir que você quer uma pessoa que quer confiar no mentor para que te leve para nesse local. Por quê? Porque eu também já fui essa pessoa perdida e várias vezes eu contratei vários mentores. A Jota já foi o meu de alta performance quando minha família inteira morreu para Covid e eu fiquei lá estatalada em estado de choque pós-traumático. O médico queria que eu tomasse remédio para dormir, remédio para acordar e eu me negando, mas foi ele que me destravou com rituais de acorda às 6 horas da manhã, bota água na cara, faz polichinelo, já vai fazer isso. Então ele passou ali uma rotina para mim em 6 dias, que eu aplico até hoje, né? Aí o Roberto Chiniachique, que foi a parte do emocional, ele enxergou que ali ainda faltava alguma coisa. E eu, não preciso, não quero, não sei o que, isso é uma porcaria. Não quero terapia em grupo. Uma casca, nossa, né? Isso é uma casca, eu não preciso de ajuda. Nossa, quem mais precisava de ajuda era eu. E ele foi num local, ele buscou memórias em mim ali no chão, na hora que a gente tá fazendo ali o tratamento, né, as meditações, as coisas que nem eu sabia que tinha. Eu lembrei de cenas com meu pai, coisas que eu nunca tinha conseguido, nem quando eu fiz o curso de hipnoterapia, eu fazendo auto-hipnose ou sendo hipnotizada pela pessoa. A mente bloqueia, né? Totalmente. A mente bloqueia quando passa por algo muito traumático, muita dor. Totalmente. Então, essa transformação, eu sou a persona transformada. Os meus produtos, todos eles foi uma etapa do meu destravamento. Eu queria começar no digital. Então, para eu ter uma renda recorrente, qual é o primeiro? Mais fácil de você aí monetizar. É você usar o Canva e ser um gestor de mídia social. Porque aí eu fazia, bom, se eu fechar 10 empresas a R$500, eu vou ter R$5.000, já pago minhas despesas de casa. Foi assim que eu comecei. E aí veio o método do Canva Fácil. E quando o próprio Canva viu, disse, nossa, o nome desse produto devia ser a Universidade do Canva. Porque eu ensino a fazer site lá dentro, landing page lá dentro, tudo. Então, eu fui destravando minha mente fazendo um método. Destravando minha mente fazendo um método. Então, essa transformação, ela é possível para todo mundo. E para vocês entenderem um pouquinho o que é o destravamento, eu vou deixar com vocês, né, aqui embaixo, um link para que vocês acessem o e-book, né, que vai ter ali um processozinho simples, fácil, não é igual a estar dentro de um palco, nem muito menos a consultoria, né, ali que às vezes demora 2, 3 meses para a gente chegar no ponto final que a gente quer, mas com certeza vai destravar sua mente e você vai ter um lindo entendimento. Então, esse e-book ele vai estar também aqui embaixo. Então, a transformação é para todos que querem levar uma vida saudável, feliz, entender a sua identidade, trabalhar com o que gosta e, principalmente, ser um bom gestor das suas emoções. Porque quando a gente não comanda o nosso cérebro nos comanda. E aí, Karina, até os 40 anos de idade, ela era uma pessoa refém da opinião alheia. Se a pessoa chegasse para dizer que minha roupa estava feia, eu trocava. Se a pessoa chegasse para dizer que aquilo ali não estava legal, eu parava para deixar legal para aquela pessoa. E aí, quando eu comecei a botar 3 mantras na minha vida. Frase número 1. Não aceito críticas e sugestões de quem ainda não chegou onde eu quero chegar. Primeira regra do destravamento. Frase número 2. Eu perguntei, por que você está se metendo numa coisa que eu não estou lhe pedindo opinião?
Terceiro grande aprendizado, aprendi a dizer não. Porque eu queria agradar todo mundo e eu fazia tudo por todo mundo, muitas vezes deixando o que era pra fazer pra mim depois. Exato, você fica pra depois. Hoje eu digo não, eu faço assim, não, Grazi, não vou poder, infelizmente, não conto comigo pra isso. Mas aí a pessoa sabe que aquela Karina era a Karina que existia, que gostava de ajudar, que tava pronta pra servir. Aí fica, mas Karina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu já levanto o tom. Grazi, eu não vou fazer. Na terceira, eu sou a típica nordestina, papel de embrulhar prego. Qual é a parte que você não entendeu que eu não vou fazer? Não quero, não tenho tempo e eu não vou me prejudicar pra te ajudar. Entendeu o que é que eu desenho? E Nossa, muita gente se afastou? grossa. 90%. 90% das pessoas convivem comigo. Primeiro que na roda do contágio social que tá aqui nesse e-book, na hora que você fizer o contágio social, que esqueci o nome dele, é John Raymond, não sei, agora eu esqueci o nome dele, mas ele diz que você é as 5 pessoas que você mais convive, isso é fato. Quando eu peguei a roda da vida, que muita gente conhece do John Mayer, e fiz ali a roda do contágio social, que é isso uma ideia que eu tive, nossa, deixa eu avaliar as pessoas que eu convivo, já que nós somos as 5 pessoas que nós mais convivemos. Aí eu colocava ali, por exemplo, fulano, ciclano, beltrano, na roda deles era pior do que a minha, como é que eu ia pro next level? Não vai. Aí eu disse, agora eu tô perdida, porque eu não tenho ninguém que me leve pro next level. Aí eu fiz o quadro do FBI, que já é o Jota chama, né? Coloca ali as pessoas que você quer se conectar. Por mais surreal que seja. Eu coloquei Roberto Chiniachique, Joel Jota, que são pessoas que hoje eu tenho um contato, tenho um telefone, sabe? Que eu posso falar, ou tem alguém da equipe que eu chego lá e faço, manda aí, pergunta isso. Criei esse quadro do FBI. Eu mudei o meu mindset. Eu me transformei de fora para dentro, por isso que eu digo que de todos os meus produtos, de todos os meus métodos, eu sou essa persona transformada. Porque aí não tem fraude, né? É simples assim. Não tem como. Não tem como. É o seu resultado, né? Total. E aí, no fim das contas, quando você pega tudo isso e você olha para trás, aí você entende. Valeu a pena cada passo desse. Mas foi uma decisão e foi dolorosa. E eu fiquei no deserto. Todo mundo se afastou. Eu me afastei de todo mundo. Eu fiquei 3 anos sem falar nem com os meus pais. Porque eles tinham uma mente de reclamar, ser crítico de tudo, reclamar de tudo, negativo, pesado, nada dá certo, né? Isso não é pra você, isso não te pertence. Eu, nossa, eu nunca... Ai, eu sou rica, maravilhosa, gostosa, bora ganhar o mundo. Nunca deixei com que nenhuma dessas frases entrassem. Mas a gente pensa que não, mas ela contamina. E aí a baixa estima fica, o resultado oscila. Então eu fui limpar esse lixo emocional, fui me curar pra hoje, inclusive, ser o alicerce da minha família. Não, total. E sempre vem o que vem na minha mente, né? Hoje, quando alguém tenta me colocar pra baixo, eu falo, não, isso é a projeção dela, do que ela não conquistou na vida dela. Perfeito. Ela tá projetando em mim, não sou eu. Exato. E aí a tem chave. Que afastar. Porque a gente acaba, contamina. Então, assim, diminui a frequência, família, a gente vai continuar vendo. Sim. Mas E não precisa jogar eles no lixo, não. É só dar uma afastadinha, se blinda. Depois que eu tava blindada, vacinada, imunizada, que eu entendia, inclusive como coaching, como a frase de milhões, né? Que a gente sempre tem umas frases, né? As frases certas para fazer a pergunta. Então, às vezes, quando minha mãe falava alguma coisa, mas você é louca em fazer isso para São Paulo, não sei o quê. Eu disse, mãe, quantas viagens você fez internacional? Você sempre quis sair de Recife. Qual foi a vez que você, com o seu dinheiro, saiu e se permitiu fazer isso? Porque, pra mim, você tá dizendo que eu não posso. Porque a sua história foi de não poder. Por que você não quer que eu realize meu sonho? Não, minha filha, você tá certa. Entende? A gente começa, inclusive, a adestrar a mente das pessoas que estão do nosso lado. Mas o avião tá caindo aqui, ó. O avião está caindo, então assim que ele cair, as máscaras poderão cair em cima da sua cabeça. Coloque primeiro em você, para depois colocar na pessoa que está do lado. É o mesmo princípio de um avião caindo. Você primeiro tem que se salvar. Primeiro você tem que se nutrir. Primeiro você tem que blindar a sua mente para depois ajudar o outro. Porque senão você vai, inclusive, poder abrir feridas no outro que pode levar ele para um suicídio. E não vale a pena. Porque a comparação, né? A comparação acaba. A comparação é uma merda. Total. Totalmente. E pros dois lados, né? O que eu falo, não precisa. Você não precisa deixar. Você não vai deixar de ter a sua família, você não vai deixar de ter seus amigos. Mas não precisa ir todo domingo, né? Sim, naquele almoço. Natal, aniversário, Dia das Mães e do Pai. Basicamente foi isso. Mas eu passei 3 anos, literalmente, no deserto. Eu chorava muito de solidão. Muito, queria
Aí eu fazia, mas eu não posso ir atrás dessa amiga porque ela não tem os meus valores inegociáveis. E muitas vezes me julgaram profissionalmente como pessoa porque meu pai já dizia, né? Quem se mistura com porcos, farelo come. Eu andava com aquela menina que vivia embriagada. Eu andava com um cara que era da igreja, mas vivia traindo a mulher. Botava tanta gaia que ela empenava. Então, como é que eu poderia chegar nesse next level se até o campo energético que eu vivia não era congruente de onde eu queria chegar? Total. Você sabe, Ká, que assim, eu já escutei coisas tipo, nossa, a Grazi agora é blogueirinha. Adoro. Ai, porque a Grazi agora não anda mais com a gente, ele só quer saber do outro pessoal. Falei, gente, tá bom. Né? Aquela paciência, né? Ainda bem que eu sou uma pessoa calma. Mas só para vocês ficarem calmos, minha gente. Eu não cheguei aonde eu quis chegar e aonde eu estou chegando, né? Porque agora são os palcos, é o meu último nível, digamos assim, do que eu projetei na minha carreira, né? De abrir uma agência, de fazer lançamentos de 6 em 7, 8 em 7, de faturar os meus 6 em 7. O último, que inclusive foi um presente do meu mentor Roberto, nossa, tu tem que subir num palco, que era uma coisa que eu nem pensava, então fazia já há 20 anos treinamentos empresariais corporativos, mas quando ele falou isso, que eu fui pro evento seguinte, eu já me vi naquele palco. Nossa, eu já queria pegar o microfone e queria ali contar para as pessoas como elas podem mudar a vida dela, contar como é fácil ter uma renda extra no digital, contar que qualquer profissão, você é um veterinário, você pode faturar no digital, você é um dentista, você pode faturar no digital, você pode migrar só para o digital, você pode ser Onofre, né? Onofre em Recife é um negócio meio ruim, mas assim, você pode ser on e off ao mesmo tempo. É muito possível. Essa minha linha de tempo foram 10 anos. Não, quem não tá no digital tá morto hoje. Ou você é ponto com, ou tu é ponto fora, viu? Se liga nisso. Não é por causa da pandemia, não. Isso já ia acontecer num processo de 10 anos Só que acelerou, foi né? antecipado por causa da pandemia. Mas ou você é um profissional ponto com, ponto fora. E agora com a inteligência artificial, você, se for ponto fora, você tem o chat GPT ali, né? Cara, e é uma loucura Menor. isso, Olha, né, gente? nossa, Quando tô que a gente apaixonada. imaginar passar Queria um marido daquele, assim. Eu tô falar tudo que eu quero escutar. Um marido de inteligência artificial. Ai, me fala. Agora eu quero escutar isso. Nossa, amo. Foram 10 anos, minha gente. 10 anos eu abri 4 empresas que não estavam no meu talento. Abri um restaurante, Danó e Varicai. Levamos vários artistas. Ganhou selo lá de competência de melhor prato. Saiu na Veja Sabor. Mas era de mais uma vez o dinheiro, não era o meu talento. Depois disso, eu abri a Healthcare Help Service, que era uma empresa de limpeza de pós-obra. E aí, cheguei a fechar contrato com empresas grandes, já estava indo para fechar um contrato com a Moura do B, que é uma das maiores do país, né, de construção civil. E ali eu me vi uma vez em Porto de Galinhas, com 150 homens, com aquelas luzes de gambiarra, só eu de mulher. Eu disse, gente, isso aqui vai dar uma desgraça. Aí eu procurei um sócio, um homem, eu disse, eu preciso de um macho nesse projeto, mas ninguém queria limpar a obra, ninguém queria ser meu sócio, eu fechei a empresa. Depois eu abri a Nails Therapy, mas todas elas era foco no dinheiro, 0 no meu talento. Se eu tivesse pego 10% do recurso de tudo que eu usei nessas empresas para ir pro meu talento, hoje Érico Rocha nem existia, Mulher, meu amor. fez de tudo. Fiz. Eu até brinco, gente, olha, eu vou falar uma coisa, eu só não fui puta. Sabendo, né, de profissão ou sabendo, pode ser que, né, tenha acontecido aí de alguém enrolar, mas aí a culpa é do cara, o karma é dele. Mas de verdade, eu já fui comissária, já tirei brevet de piloto da VASP. Comecei minha carreira aos 8 anos, foi meu primeiro empreendedorismo. Você vê que essa linha de empreendedora não veio do nada. Aos 8 anos eu comecei a vender o sacolé de Miami. Então eu misturava ali os kisuke todinho, dava um sabor muito louco, mas era bom e doce. Tacava um pouquinho de leite moço, que dava uma coloração de diarreia colorida e vendia o negócio. Vendia assim de rodo. E aí depois eu ia comprar tudo isso porque eu queria comprar um picolé da Que Bom, e não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, não, minha filha, não posso, que o dinheiro é pras contas. E aí eu brigava, porque eu dizia, dinheiro pras contas, não. Porque a senhora fica juntando a caixa de sapato e leva pra Edir Macedo. Porque minha mãe, ela criou aquele corte surfista, o corte de cuia. Então vinha Carlos Buller, Aldo Gueiro, vinha a maior galera do Havaí pra cortar o cabelo com minha mãe, e ela ganhava muito dinheiro, mas ela tirava, porque ela veio do convento, ela tirava as despesas, o resto tudinho ela dava pra Edir Macedo. Então imagina como eu cresci uma criança revoltada, passando por tudo que era privação, odiando Deus e a igreja, né? Daí você tira. E aí, nesse processo, eu comecei a vender o kisuke com 12 anos, quando eu fui pedir dinheiro pra comprar um moto, eu morta de vergonha,
porque eu não queria dizer, né? Porque eu já sabia a trajetória, a tragédia que aquilo ia ser, e quando eu disse pra que era, que foi que a mamãezinha fez, super boca de túmulo, ligou pra todos os amiguinhos da escola, pra todo mundo da igreja. Quando eu voltei de noite, tinha umas 40 pessoas na minha casa e uma pilha de mods. Eu passei 3 anos sem comprar mods, porque mamãe era ótima em guardar segredo. E aquilo me deu um trauma tão grande que eu deixei de menstruar. Só voltei a menstruar com 15 anos, induzida por anticoncepcional. Mas o meu segundo empreendimento, o meu segundo passo para minha carreira foi: eu quero trabalhar. Eu não quero pedir dinheiro nem para comprar mais um mods. E ou a senhora deixa, ou eu vou fazer escondido, ou eu vou fazer coisa errada. Aí ela já me conhecia, né? Aí ela me deixou, começou com o dono de uma agência, e aí eu comecei servindo cafezinho no supermercado, entendendo o consumidor, o que é que ele gostava. Aí chegava o meu chefe e dizia: como é que tá o Café São Brás? Eu digo: olha, o Café São... Nem tinha, eu acho, na época, Café São Brás, mas fazendo analogia aqui. Olha, o nosso não tá vendendo muito porque eles estão fazendo aqui no ponto, quem compra 2 pacotes ganha um ursinho. E ali eu fui no Elefantes, Pantes, Parmalates. Adorava. Aí eu ficava lá dizendo: olha, eu quero um. Aí eu fiz a minha coleção todinha trabalhando. Tá? Eu levava os bichinhos, eu fazia a troca, sempre daqueles negócios. E ali eu fui Nestlé, então a minha escola sempre foi povão, venda e merchandising. E aí dali eu saí no mais alto cargo que eu poderia, que era ser uma gerente, na época era de supermercado, depois era um gerente dos bons preços todos, né? B31, B42, então eu era supervisora das meninas que ficavam ali no ponto fazendo o que eu fazia. E ali não tinha mais para onde crescer. Ali eu fui para faculdade, da faculdade eu fui para Deloitte, da Deloitte eu fui para Oi, da Oi eu fui, enfim, galgando New Danas Corporation, Laboratório Roche, mas sempre era vendas e marketing. E por mais que eu entrasse às vezes só em vendas, eu fazia: tá ruim de vender aqui o negócio, viu? Tá muito ruim, vamos melhorar isso. Aí começava lá a entrar estrategista, de ver parcerias e outros veículos, outras formas de fazer com que aquele produto ou serviço fosse vendido. Agora me conta uma coisa. Que história é essa de brevet? Onde foi parar no meio dessa história, dessa trajetória toda? De onde veio a ideia de tirar brevet? Essa é a melhor de todas, é a que eu mais gosto. Meu irmão mais velho, que ia pagar... minha mãe ia pagar uma inscrição de faculdade, aí eu fiz a inscrição lá para Direito, que era na Federal. A minha avó pagou uma outra, a gente sempre foi uma família muito humilde, a gente pagou uma outra lá que também tinha Direito. Aí a terceira era a UPE, a Universidade de Pernambuco. E aí era o meu irmão mais velho que ia pagar. E aí eu sabia que eu só poderia passar se fosse nessa, porque era a que teria mais facilidade por causa da nota, digamos assim. E eu, filha de 3, né? A caçula. O primeiro teve tudo. Do meio teve 80%. Carininha na fila do vá se lascar. Você era a caçula. Na fila do vá se lascar, eu vim na frente laureada. Então a minha escola não foi a melhor, não tive curso de inglês, eu te vira. E aí, nessa trajetória, eu realmente disse assim: eu quero fazer tal curso. Aí meu irmão disse: eu só pago se você fizer medicina ou direito. Nossa, gente, aquilo me deu um ódio. Eu não posso ver uma gota de sangue. Se eu estiver menstruada e ver, eu desmaio. Só pra você ter noção. Se fizer um bife, e eu ficar lá fazendo uma unha, eu já fico, vá, tira, começa a suar frio, eu caio. Como é que a pessoa quer obrigar o outro a fazer, seguir uma carreira porque é mais cômodo pra ele, de repente, né? Qual a diferença de idade? Nossa, do mais velho pra mim, eu acho que é 18, 20. Minha mãe me teve com 42 anos, o meu irmão já estava na faculdade, esse mais velho, o do meio são 4 anos. Ele fez isso com o do meio, porque é uma pessoa super influenciável, então eu vou fazer. Nossa, saiu correndo com a polícia, de tanta porcaria que ele fazia na boca dos outros, já saiu correndo, super frustrado. Só quando chegou a ortodontia, que esse mais velho ele é cirurgião bucomaxilofacial, só quando chegou a ortodontia foi que ele se achou na profissão, 10 anos depois. Você tem noção do que é isso? Aí ele quis fazer isso com a revoltada, né? Porque o povo diz que eu sou revoltada. Aí eu disse assim: não vou fazer. Ah, você não vai fazer porque é burra, vive gazinhando aula, não estuda, é incapaz. Meu irmão pegou na bomba. Eu disse: tá certa. Medicina. Aí que você quer zica. Medicina. Aí bota medicina. Carininha passou. Aí Carininha chega lá, com um jornalzinho, tá aqui. Aí a pessoa faz: vamos raspar a sobrancelha. Eu disse: a minha não. Tá aqui, ó. Pega o jornalzinho e soque onde você quiser. Porque eu não vou fazer. Aí o que foi que eu fiz? Bom, eu quero viajar. Não tenho recurso. O que é que eu posso fazer que eu vou viajar muito? Você, comissário, é o piloto. Hoje em dia é massa, que você se inscreve e entra na aeronáutica e consegue. Em 2007, 2008, sei lá qual era o ano, não tinha isso.
Você não tinha possibilidade, tinha que pagar. E a hora de voo era muito cara. Então, o que é que eu fiz? Tirei o brevet, tirei a carteirinha de comissária e comecei a voar na VASP, porque tripulante já tinha 50% de desconto. Só que aí na fila do vai se lascar, quem tá na frente? Tava, meu amor, porque esse jogo virou e a gente muda a técnica da energia, né? Mas com 3 meses a empresa abriu concordata e eu tive que voltar para Recife de cuia para casa da minha mãe sem carro. Ainda por cima, para começar tudo de novo. Aí eu voltei para a faculdade, conheci Rolim, e aí o Rolim disse assim, você que era sobrinha de Rodrigo do Aeroclube, você se formou em quê? Aí eu disse, não me formei em nada ainda. Eles vão fazer o seguinte, tá aqui o meu cartão, a minha secretária, esse é o meu telefone privado. Na hora que você se formar em qualquer coisa, foi o que eu disse pra minha filha Marília, na hora que você se formar, ligue pra mim que no outro dia você voa. Eu disse, tá bom, fiz a faculdade sorrindo, né? Tava num relacionamento abusivo, achava que ia inclusive casar com essa pessoa, mas um belo dia, quando eu já tava na minha mente assim, bom, vou levar esse namoro, né? Ele é comestível, então vou levar esse namoro até o final da faculdade, quando chegar eu termino a faculdade e vou começar a voar, ligo pra Rolim. Já estava muito próximo disso, eu comecei a ligar quinta, sexta, sábado e nada. Quando foi acho que não, comecei terça, quarta, quinta e sexta. Quando foi na sexta, a secretária atendeu assim, o seu Rolim tá viajando, liga na segunda que ele vai estar aqui. Aí eu transmito seu recado, Karina. Tá bom. Aí sábado, passou sábado, domingo, quando eu tô vendo lá televisão, deitada no sofá, pam, paranana. Eu disse, danou, o que foi que aconteceu? Cai o helicóptero de Adolfo, Amaro, Rolim, morreram os 4. Eu disse, minha gente, nessa fila eu acho que eu fiquei aperfeiçoando, né? E voltando, não é possível. Cara, e assim, o que eu vejo, escutando toda essa trajetória sua, a vida, ela fez todo momento. Sim. Primeiro que você foi seguindo um script do que as pessoas queriam que você fosse, né? Você tinha o talento na veia, Isso. era o que você gostava, o que você era boa. De alguma forma, a vida tirou isso de você em vários momentos. Vários momentos. E em todos os momentos aconteceram alguma coisa pra te fazer voltar pra ele de novo. Todos os momentos. Até a guarda do meu filho, hoje eu agradeço. Arrepia. A guarda do meu filho foi literalmente roubada e hoje eu agradeço, porque foi depois disso que eu não pude arrumar um emprego pra ganhar o que eu ganhava aqui em São Paulo. Que eu comecei a me reinventar, e aí o marketing digital aconteceu em 6 meses, para mim o marketing, né, o engenho digital em 6 meses, mas quando chegou a pandemia, ela fez assim, tanto que eu tinha um sonho de abrir uma loja virtual, um sex shopping, e eu abri o Flower Secret. Aí vendi todo o primeiro estoque, aí vendi o segundo, só que eu tava com a Flower Secret, aquela outra mentira que contam pra gente, tem que ter um plano A e um plano B, nunca tenham 2 planos, pelo amor de Jesus Cristo. Se você acredita que o seu plano é bom, me falaram já. Foque no seu plano, sempre. E aí eu abri a Flower Secret e a Engenho, só que aí a Engenho deu um boom que eu tive que fechar a Flower Secret. Mas foi o meu melhor momento. Hoje, se eu puder agradecer, eu dou um beijo na boca dele, porque foi graças a isso que a Engenho teve um boom, escalou, e aí eu voltei pro meu talento de quando eu tinha 19 anos de idade, quando eu abri a app Comunicação Integrada, 20 anos, eu acho, 20 e um pouquinho. 20 e poucos anos depois, eu voltei pro meu ponto de partida. E ali foi que eu percebi. Hoje, todas as vezes que eu xinguei Deus, porque eu queria tanto voar, ele me tirou da aviação. Porque eu queria tanto que essa empresa desse certo, ele fez com que a empresa não desse certo. Porque não sei o que, eu queria tanto ter casado com aquela pessoa para ter morado em tal canto, ele fez me voltar pro ponto de partida, pro meu talento. Então, se você quer ter sucesso mais rápido, transforme-se. Decida destravar sua mente no seu lado emocional. E, com o seu talento, rotule ele da melhor forma possível. Porque você vai trabalhar todos os dias feliz e o dinheiro é consequência. Total. E por mais que a gente trabalha pra ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, lógico. Claro. Eu sou cara. A gente quer conquistar. Sou uma mulher mega cara. Eu não quero relógio, tem que ser exclusivo. Sabe? Eu entro na loja. Esse relógio. Não quer coisa pouca. Nossa, em Las Vegas só tem 5 no mundo. É esse que eu quero. É isso. É isso. Não posso falar nada diferente, cara. Mas eu não consigo fazer se eu não tiver colocando meu amor. Se eu não estiver fazendo um negócio que eu gosto, que me realize, que me deixe feliz. E tudo que eu faço com amor, ele flui. E a gente, assim, né? É leve, né? É leve. É bom. É o que você falou. Eu posso estar trilionária. Eu vou continuar trabalhando. É o que eu gosto de fazer. Sim, sim. Eu tenho certeza que vou chegar neste nível de fazer eventos no Maracanã. Tem um projeto lindo, Avengers.
Somos 12, eu sou a Viúva Negra da Marvel. Somos 12 super-heróis. Fica acompanhando meu Instagram, @Karina, tem um K e tem um H, né? Karina Farias. Porque é chique. É porque é russo, Karina. E são 12 personalidades, né? Eu sou a Viúva Negra e tem o Thor, tem o Iron Man, que é o Homem de Aço. Cada um desses assume a personalidade no nosso pré-lançamento, que a gente vai fazer agora em abril para maio. Depois a gente abre a mentoria Avance, onde cada nome tem uma coisa, é autoconhecimento e autodesenvolvimento, alta performance, e aí vai todos os outros, até o último que é excelência. Daí a gente vai para o livro, que é muito além do digital, né? Que é marketing digital em 360 graus, é uma bússola para que você aí, na hora que estiver querendo transitar de carreira, não gaste 400 mil reais, como eu gastei fazendo milhões de cursos, que sempre faltava um pedacinho. Segue o que está aqui nesse livro, que vai custar 70 reais no máximo. Segue isso aqui, que em um ano você transita de carreira. E aí, depois disso, a gente vai fazer uma semana de gravação em podcast aqui em Alphaville e depois um evento presencial do Avengers. Mas o meu sonho é que esse projeto do Avengers um dia vai parar no Maracanã e eu desça lá de helicóptero como super-herói com um guincho e que vem ali a fumaça e eu como super-herói mesmo começo a fazer minha palestra e no final eu viro a Karina. Maravilhoso. Até você tirou a graça. Eu ia fazer a pergunta, qual que era o seu sonho ambicioso? Meu maior sonho é esse, é poder um dia fazer o que eu faço sem precisar cobrar. Eu acho que esse é o meu final feliz, porque eu sei que as palestras elas já iniciaram, e já estamos começando com o PEX maravilhoso, lotar essa agenda aí pelo Brasilzão, mas o meu Everest, o meu final feliz é quando eu disser assim, eu tenho tantos mil alunos no mundo inteiro, tantas mil vidas trazendo para dentro de casa comida, vivendo do seu talento com o que ama, que isso já é uma realidade, mas principalmente lotar estádios com esse evento grandioso e se, tiver que vender 30% já pagar e não vender o resto, eu poder abrir de graça para lotar. Esse é o meu Everest. Ai, eu quero estar lá assistindo tudo. Vai. Gente, você é uma pessoa, sabe quando a gente... assim, foi uma conexão, falei assim, gente, Verdade. Eu gostei dela. Verdade. A gente se conectou. Amor, primeira piscada. A primeira piscada. Não, eu torço muito, porque assim, e eu tenho certeza que você vai chegar logo. Também. E você também é maravilhosa. Sua trajetória também é linda. Você já inspira mulheres. Você também está nessa transição do off para o on. Mas você já está chegando com uma equipe boa, com os melhores, te dando esse apoio, te mostrando aonde não errar. Porque eu também, por falta de recurso financeiro, eu tive que muita coisa ir fazendo sozinha e quebrando a cara para aprender. Então, quem já tem uma condição diferenciada ou quem já pode fazer isso, aproveita, agradece a Deus. Porque isso é uma vantagem, assim, de milhões, sabe? Tô cercada de muita gente boa. Muita gente boa. E aí, amiga, você vai ver que o que eu demorei em 10 anos para chegar onde eu estou chegando agora, né? Que aí vem os best-selling, agora com os livros, com as coisas, você vai chegar em um ano. Não, e o tanto, né, que eu tô aprendendo com você, né? Com todos. Você já passou o sufoco que talvez eu passaria, né? Uhum. E aí você, né, você tá... Cortar de novo. Sufoco que você passaria. O sufoco que eu passaria. E então, eu vou economizar tempo, vou economizar dinheiro. Principalmente. Né? E lágrimas. E lágrimas. Porque nessa trajetória foi muita dor também. Foi muita gente que eu confiei. Foi muita gente que eu preparei, deixei pronto para lançar. E aí, no final, a pessoa foi para uma outra agência, para uma outra pessoa. Eu levei muito cano em... não, eu confio. E aí, quando eu receber tal dinheiro, eu pago. Então, assim... Mas tá tudo certo. Porque a vida, ela é um imã, um bumerangue. Né? E tem aquela música do Trem Bala, né? Que diz que a vida é um trem bala parceiro. É real, a vida passa muito rápido. E se hoje eu tenho uma conexão que as pessoas fazem, foi muito fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi prazeroso. Eu aprendi todo o meu processo pela dor. Eu tive que me reinventar 6 vezes com traumas psicológicos seríssimos e gravíssimos, mas cada um deles foi necessário para me levar para o next level. Então, ter um mentor, ele faz com que o teu processo seja mais leve, mais suave, porque ele já sabe. Claro, não são todos os mentores. Eu já fui atrás de vários mentores dizendo, eu tenho essa meta. E essa meta nunca se realizou.
Eu chegava e dizia assim, eu consegui fazer tudo que você me aplicou, mas chega aqui eu não consigo escalar, porque eu não consigo isso. E aí a pessoa, o cara ou a mulher, né, não dizia, faz o meu próximo curso. E faz o meu próximo curso. E aí quando você vê, você consome toda a esteira para no final ele dizer uma coisa que até já ficou ultrapassada no mercado. Então foram muitas lágrimas. Mas quando eu olho da minha janelinha, da casa pobre da minha mãe que eu vim, naquele terreno que ele era deserto, tem lindas flores com as minhas lágrimas. E Deus fez uma seara maravilhosa dentro de mim. Eu não tenho rancor de ninguém que puxou o meu tapete, que me roubou, que me ludibriou. Pelo contrário, eu agradeço a todas essas pessoas, porque se hoje eu cheguei aqui, foi por causa de você, meu amor. Obrigada. Construiu a Karina como ela é hoje. Com certeza. Essa mulher imparável. de sucesso. Imparável. Sensacional. É isso, amiga. Esse é o meu Everest. E espero poder ajudar ainda centenas e milhares de pessoas pelo mundo. E você também, viu? Vamos juntas. Tô feliz demais de você ter aceitado o meu convite. É uma tá aqui honra esse pra bate-papo. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas. Falando, né? Falando e conhecendo a sua história, a gente conversando. Tanta coisa que eu me identifico com a sua história também, né? Que eu me trouxe aqui. Todo esse bate-papo me trouxe muita reflexão, né? E aí, gente, tamo junto, amiga. Tamo junto. Eu que agradeço, quero acompanhar Grazi. demais. A sua trajetória vai ser linda e muito mais leve que a minha, eu tenho certeza. E a gente conta com vocês se você conhece alguém que sofreu um abuso, né, amiga? Alguém que esteja paralisada na sua vida pessoal, financeira ou profissional. Compartilha, comenta, compartilha e... Compartilha, comenta e curte. E curte, mas principalmente compartilha, porque tem pessoas precisando das nossas migalhas do que a gente diz aqui, para levantar de uma cama, para não se suicidar, e isso é muito importante. Então eu que agradeço. E mesmo procura ajuda, porque mesmo às vezes a gente não tem a consciência que tá num relacionamento abusivo, Sim. seja de companheiro, seja de amigos, seja de família. Mas tem alguma coisinha te incomodando, tem alguma coisinha errada, conversa com alguém. Porque sempre vai ter alguém que fala assim, tem alguma coisa errada. Sempre. A gente, às vezes a gente demora muito para ter a noção do que tá passando. Para perceber. Agora que você falou, é real. Muitas pessoas me mostravam isso. Até meu irmão. Ó, esse cara aí tá aqui comigo, eu sou teu irmão. Ele tá mostrando mulher gostosa na rua. Então, muitas pessoas chegam para avisar e a gente tem uma péssima mania, tá? De achar que pode mudar o outro. E aí eu tinha isso como filosofia de vida pela criação dos meus pais, da minha mãe, principalmente da igreja, né? Eu fui bailarina clássica também, pianista, muito sentimental. E aí que eu dizia assim, não, mas Deus vai tocar, eu vou ser instrumento, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Não tenta mudar ninguém, não. Tenta se aperfeiçoar. Tenta você mudar o que você precisa para você ser sempre o melhor para todos que você convive. Porque ninguém muda ninguém, isso é fato. Ninguém muda ninguém. E aí você vai se decepcionar e ver que a pessoa não mudou por você, mas ele vai mudar pela próxima. Então, não perde tempo achando que você vai modificar essa pessoa, porque a pessoa ou ela tem ética, ou ela tem moral, ou ela tem caráter, ou ela tem valores, ou ela não tem. E se ela não aprendeu isso na menor infância, não vai ser você que vai ensinar. E aí hoje eu tenho clareza disso. Tanto que quando se aproxima alguém, seja para relacionamento pessoal ou profissional, e eu vejo que não tem os meus valores, que são inegociáveis para mim, nossa, rodinha do contato social, tchau. Simples assim. Exatamente, exatamente. Cá, chegando ao final, repete aqui pra gente, a gente vai colocar aqui embaixo quais são as redes sociais, como que você acha a Karina. Repete aqui pra gente. Tá, primeiro a gente vai deixar um link aqui do e-book para vocês do Destravamente, tá? Isso vai ajudar muito vocês a irem pro next level. Segundo, a minha rede social é o @Karina, só que depois do K você vai colocar um H, Karina. Karina Farias. Me chama lá se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou sempre à disposição. Ninguém pega no meu Instagram que não seja eu hoje. Então, posso até demorar um pouquinho o robô falar lá, ou o Thiago, que é o meu atendente virtual de inteligência artificial, mas eu sempre vou responder. Obrigada para vocês e obrigada principalmente para você, Grazi. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.